A produção da imagem passou por muitas transformações nos últimos tempos. Saímos da fotografia revelada em laboratório para a imagem armazenada em nuvens. Das antigas câmeras lambe-lambe para os smartphones cada vez mais acessíveis ao público. O programa de hoje vai tratar da imagem como registro e ferramenta de expressão das ideias. Estivemos com fotógrafos que trabalham para dar visibilidade a temas como a violência contra a mulher, a valorização dos negros e a igualdade de gêneros. Conhecemos o trabalho de jovens fotógrafos que está ganhando o mundo com a ajuda de talento e de tecnologia. Descobrimos que a inovação pode habitar num velho laboratório de revelação de fotos. A ação começa agora. A fotografia se apresenta como uma ferramenta muito poderosa na produção de ideias e conceitos. Vamos conhecer agora projetos que mostram como a imagem pode potencializar a autoafirmação dos indivíduos e das comunidades. Há algum tempo atrás a gente tinha a intenção de usar a fotografia para abordar algum tema que fosse importante na modernidade, na atualidade. E nós resolvemos usar a fotografia para abordar um tema que é a homossexualidade. Então nós juntamos um grupo de alunos para a gente fotografar e, além disso, isso virou um grupo de estudo, virou um grupo de debate para a gente entender melhor o ser humano. Que é um projeto que está ganhando corpo, está ganhando a sua própria identidade e está ficando um trabalho bastante denso, bastante interessante. Então está sendo elucidativo em algumas situações e está sendo legal a gente levar isso para outras pessoas também. E a intenção é exatamente essa, isso não ficar só dentro do grupo, mas que a gente consiga dividir e provocar o debate, a discussão sobre um tema que é importante. Que eu trabalho na fotografia é justamente empoderar essas mulheres, empoderar esses jovens negros, mostrar o quanto a sua beleza pode ser valorizada e é valorizada, e ela tem que partir do seu próprio eu. O amor que eu levo na fotografia é o amor que eu tenho ao meu povo negro. Dentro da sala eu tive a ideia de fazer o co-encarnado, assim, né, com esse recorte para a violência doméstica, assim, específico da violência doméstica, né? Quando eu trabalhei ele, porque muitos casos de violência contra a mulher que são seguidos de morte, muitos casos acontecem essa violência dentro da casa, pelo companheiro da mulher ou algum parente, alguma pessoa próxima, assim, né? A democratização do acesso às novas tecnologias de captação de imagens, principalmente com celulares cada vez mais modernos, tem inundado as redes sociais de fotos pessoais. Os famosos selfies são odiados e amados. Vamos saber por quê? Selfie, para mim, é a nova atualidade de fotografia. Traduzir o que as pessoas estão sentindo no momento. Eu acho uma coisa muito egoísta, sabe? Porque você vai para um lugar, a pessoa vai viajar, vai conhecer algum lugar, ela se preocupa mais em aparecer na foto do que se registrar o lugar, que eu acho que o mais importante é o lugar. Com a selfie é diferente, porque a gente pode saber antecipadamente como a foto vai ficar. Não existe mais quem não tire selfie. Todo dia a gente tira selfie. Acho legal, porque você não precisa ficar incomodando outra pessoa para pedir para ela bater uma foto para você. Todo mundo quer tirar selfie, todo mundo é selfie, tudo é selfie. Tanta polêmica em torno das selfies tem gerado estudos acadêmicos sobre o assunto. No próximo bloco vamos conhecer alguns deles. Olá, meu nome é Ana e eu sou aluna da UVV.
Eu escolhi estudar aqui porque a UVV é a única universidade particular do Espírito Santo. E você sabe a diferença entre faculdade e universidade? A coisa funciona mais ou menos assim. Uma faculdade não precisa oferecer nada além do ensino aos seus alunos e os professores nem precisam ser mestres, nem doutores, nem nada disso. Já a UVV é completa. Ela oferece, além do ensino, a pesquisa e a extensão. Cara, isso é muito legal! Todos os professores da UVV são mestres, doutores ou pós-doutores, ou seja, uma galera inteligente pra caramba que ajuda a gente a aplicar tudo que a gente aprende. E tem fazenda, policlínica, os melhores laboratórios de tecnologia, estúdio de rádio, TV e ainda a maior biblioteca particular do estado. Sem contar que aqui nós temos acesso ilimitado ao portal CAPES, onde encontramos pesquisas de cientistas de qualquer parte do mundo. E todos esses doutores feras estão aqui, pesquisando e criando com a gente. A extensão é assim. Você tá lá na sala de aula estudando e aí você sai, vai pra rua, pras comunidades e ajuda as pessoas efetivamente. Tipo, você nem sai da universidade e já tá usando o que você aprende pra mudar o mundo de verdade. Entendeu por que eu escolhi estudar aqui? No último bloco, vimos várias opiniões sobre a famosa selfie. Agora vamos conversar com estudiosos que fazem da selfie seu objeto de estudo na pós-graduação. É um tipo de trabalho que eu tenho feito já há quase 2 anos, né? Uma série de autorretratos, a princípio diários, que eu tenho feito. Funciona muito como parte das minhas anotações de escritos diários também, e isso acontece com a fotografia. Então é uma série de trabalhos bastante simples. Todo dia eu tenho que me lembrar de tirar uma fotografia e esse é simplesmente o procedimento. Então, por ser um trabalho muito diário, né, eu utilizo o celular e acaba sendo um selfie muito parecido com o que a maioria das pessoas fazem, né? Então é um trabalho em curso que tem sido realizado já há 2 anos, esse é o 2º ano. À medida em que semanas, meses e anos você vai vendo uma mudança. É uma série de autorretratos onde eu me inspiro, eu me maqueio, eu me monto de forma como vários artistas famosos da época, tipo de época. E como se eles estivessem tirando selfie e se fotografando com o celular. Surgiu a ideia de realmente pegar imagens, fotos de celebridades ou de artistas famosos ou de políticos, tanto do mundo quanto do Brasil. E eu me vestia como eles, me maquiava como eles, dependendo de qual fosse, e me retratava como se eles realmente estivessem tirando uma selfie. Então a ideia principal mesmo era realmente fazer uma crítica de forma bem-humorada à cultura da selfie. Tanto que quando eu comecei a pesquisar sobre isso, foi quando no Oscar a apresentadora pegou o celular e tirou uma selfie com vários artistas, mas isso fez com que naquele determinado momento a selfie fosse uma das palavras mais buscadas na internet. Então isso meio que veio realmente para confirmar a ideia de que realmente era esse trabalho que eu queria fazer. Era isso que eu queria mostrar e mostrar para as pessoas o porquê da obsessão das pessoas pela própria imagem. Era poder fazer uma crítica a essa cultura de autoexposição, talvez, por assim dizer. Muito se diz sobre o fim da fotografia analógica. Não é o que pensa a nossa entrevistada, a professora de fotografia Inês Capovilla. Ela vai nos mostrar como ser inovador usando velhas técnicas. Ainda
faz fotografia analógica, mesmo que pareça que não exista, ainda tem muitos fotógrafos que usam isso como expressão artística. E é importante lembrar o tempo que a fotografia digital tem e o tempo da fotografia analógica, que são tempos diferentes, né? Como que você se doa muito mais com a fotografia analógica e como que isso te exige um pouco mais de atenção e cuidado. E naturalmente a fotografia ganha um pouquinho mais de peso ou mais consistência às vezes. Não é via de regra, mas os fotógrafos que se empenham, né, na fotografia analógica e gostam desse outro tempo da fotografia, eles, como o Stock Neves, por exemplo, que cada fotografia dele ele passa às vezes 8 horas fazendo uma imagem, né? Então a densidade dessa imagem é muito mais carregada de sentido, né? Tem outras coisas além da fotografia instantânea que a gente está acostumado com o Instagram ou essas fotografias quase que descartáveis, né, do mundo digital. Por isso que a gente mantém essa disciplina na grade do curso, por achar que os alunos praticam com um pouco mais de cuidado, né, a escolha do enquadramento, o olhar. Eles têm uma experiência aqui dentro do laboratório que é mais sensível e tátil, assim, né? Eles têm contato com papel, então também tem essa carga sensível na fotografia analógica. Algumas pessoas sempre vêm perguntar, né, onde que amplia a fotografia, onde que faço revelação de filme PB, não sabe mais porque a maioria das pessoas não usam, que na verdade com a vinda da digital cai um pouco o uso da fotografia analógica, mas a gente vê alguns pontos assim de interesse como a lomografia, né, que ela estimula, volta com um pouquinho de estímulo à fotografia analógica também. A fotografia é antes do computador e antes da digital. A imagem ela existe antes disso. E é interessante a fotografia também do processo alternativo pensar outras formas de produção de imagem, né? Que não necessariamente precisamos de uma câmera e nem uma câmera muito boa para se produzir uma imagem. Às vezes com uma xerox ou um pedaço de grama você pode conseguir uma fotografia maravilhosa e com muita qualidade. Às vezes a gente acha que tecnologia está ligada à última câmera ou à câmera de melhor qualidade, quando na verdade a gente pode ter inovação sim dentro do laboratório. As coisas, a própria fotografia analógica ela permite que todo momento se encontre novas possibilidades dentro disso, né? E a tecnologia é nada mais do que a ciência de estar sempre caminhando para algum lugar novo. De um lado, o analógico, do outro, a imagem digital, capturada por celulares, drones e técnicas cada vez mais atuais. Conversamos com 2 jovens formados em fotografia que hoje são referência quando o assunto é inovação na captura e edição de imagens digitais. Gustavo Martins e Marina Branches já rodaram o Brasil a serviço de projetos de publicidade para marcas de projeção nacional. O TCC, o meu projeto de conclusão de curso, foi o Vitória Night Lapse, que é um trabalho de time-lapse, que, para quem não sabe, o time-lapse é uma sequência de imagens que formam um vídeo, sequências de imagens e fotografias, né, no caso. Geralmente a gente transforma isso em 24 fotos por segundo. O projeto acabou evoluindo mais, deu bastante visualização E aí a gente começou a fazer time-lapse para o mercado de publicidade local. Depois do TCC do Gustavo, depois do Vitória Night Lapse, a gente começou a estudar ainda mais e a gente começou a trabalhar com o hiperlapse. Ele dá mais ideia de andar. Você pega uma reta inteira e você vai andando nela, assim. Então é um time-lapse. Tem passo a passo mesmo. Você vai fazendo um passo, tira uma foto, dá outro passo, tira outra foto. Então, além de ser uma coisa que passa o tempo, você se desloca também. Então a gente começou a estudar isso. Esse foi até o último vídeo que a gente fez, que foi o da prainha, que ele tem bastante hiperlapse. A gente usou drone, a gente usou... Foi um vídeo que a gente usou bastante equipamento, assim, para poder gerar aquele resultado. E a gente pira na ideia, depois, como é que a gente consegue fazer isso? Precisa de fazer um trilho que vai fazer um movimento tal. Aí a gente pensa, vamos pegar um cano PVC, fazer isso. A gente fez uma propaganda de Vitória também que a gente usou. A gente gosta muito de
não ter limite, assim, sabe? Tipo, pô, seria muito louco se a gente fizesse tal coisa. Ah, mas não dá pra fazer isso. Opa, pera. Como que a gente poderia fazer isso, sabe? A gente não gosta muito de pensar que não dá. A gente tá... Não é muito uma técnica, né? Mas a gente tá usando muito o celular mesmo pra fazer os timelapse, pra fazer a hyperlapse também. No começo, a gente achava que a gente tinha que ter um monte de equipamento pra fazer tal coisa. Hoje, a gente vê que o resultado do nosso trabalho depende menos disso do que de outros fatores. E a gente começou a fazer alguns testes com o celular, que é uma coisa que tá sempre no nosso bolso, tá sempre na nossa mão. Então, antes da gente fazer a imagem com a câmera, a gente fazia um teste com o celular pra poder saber se ia ficar legal. Aí a gente começou a reparar que o teste do celular já ficava suficientemente bom, já era maneiro. Então a gente pensou, pô, por que a gente não investe nisso então? Por que a gente não começa a tentar fazer alguma coisa? E hoje a gente tá muito nessa fotografia móvel, assim, a gente tá total entregue ao celular, a gente abandonou lentes e câmera. Porque antes a gente via uma coisa muito louca e falava assim, nossa, tá linda a luz agora. Mas não dá pra fazer porque tinha que ir lá no carro, ou na casa, ou enfim, aquela infinidade de mochilas. E eu acho que hoje a gente tá muito portátil, com um celularzinho desse tamanho e tá com uma qualidade muito boa. Quando você tem um certo equipamento, é ideal que você conheça o que você tem, mais do que desejar uma coisa melhor. O ideal é que você conheça o que você tem para poder fazer da melhor forma possível, né? Tipo, se tem um jeito de ficar melhor com aquilo, por que você quer outra coisa? Faça ficar bom com o que você tem e tal, que isso já vai ser um grande aprendizado para você querer outra coisa. E não só porque, sei lá, tá na moda ou porque todo mundo tem, enfim. Os profissionais de marketing têm um nome: mercadólogos. E um desafio: explicar o que isso significa. Em um mundo que muda tanto o tempo todo, estudar marketing significa aprender com a mão na massa, multiplicar conexões e exercitar o olhar atento para o novo. Eu me surpreendi a cada aula. Por ser um curso prático e por fazer muito relacionamento na aula, até hoje, assim, no meu trabalho, eu tenho parcerias que eu conheci na faculdade. A gente aprende a ter uma visão holística de todo o meio de trabalho, né? Porque apesar de eu trabalhar numa área de varejo, eu preciso de ter um conhecimento geral de tudo que está acontecendo no mundo para poder estar inteirado, para poder oferecer o melhor tipo de evento e de serviço para os meus clientes, né? E sabe o que é melhor nisso tudo? Os resultados são consequência. Fazer o curso de marketing me permitiu ingressar num estágio cedo, já no segundo semestre. Saí do atendimento e fui para um cargo de gestão para liderar uma equipe, que muitas pessoas eram mais velhas, até mesmo de empresa, do que eu tinha só 11 meses de empresa. A graduação de marketing da UVV é pioneira no Brasil. Um curso que une excelência acadêmica, professores com experiência de mercado e as práticas mais atuais de educação superior. Tudo isso na estrutura de ponta da Business School da única universidade particular do Espírito Santo. Venha fazer parte. UVV 40 anos. Conhecimento que transforma tudo. O mundo muda rápido e o tempo todo. Quem faz negócios precisa ficar de olhos bem abertos para decodificar os sinais e transformá-los em novas possibilidades de conexão. Por isso, na UVV, inovação é um assunto que não sai da pauta. Caíto Maia, fundador e presidente da marca Chili Beans, veio conversar com a gente sobre os desafios de quebrar padrões e criar o novo. Eu acho que uma empresa ela tem que se questionar, ela tem que se autocutucar para estar sempre apresentando para o consumidor uma coisa nova, ainda mais nos dias de hoje, que as coisas mudam da noite para o dia, né? Hoje é verde, amanhã é azul. Então é um exercício que a gente pratica constantemente, a tentativa de inovar. A força da Chili Beans está diretamente relacionada à marca. A gente trabalha muito marca, muito forte para que ela tenha longa vida. O design é essencial para a vida, mas não crie nada que as pessoas não vão usar. UVV 40 anos. Inovação que transforma. Falamos nesse programa da produção de imagens digitais, que permite ao cidadão comum de registrar cenas inéditas com seu próprio celular e publicá-las em tempo real. Mas nem sempre foi tão fácil e prático registrar o cotidiano.
Antes dos celulares e da internet, somente fotógrafos renomados percorriam o mundo e se arriscavam para trazer registros importantes para a humanidade. A professora Beth Nader, de fotojornalismo, vai falar pra gente sobre algumas fotos que fizeram história. A fotografia é como um recorte de uma expressão da vida num determinado espaço. E nesse recorte, ela é fundamental para a questão da memória. A Susan Sontag, lá na década de 80, ela já falou que a fotografia, como imagem estática, ela já tem uma condição mais favorável do que a imagem em movimento no que diz respeito à memória. Então, na especialidade da fotografia jornalística, da fotografia documental, o fotógrafo ele tem um papel social fundamental, porque ele vê, ele registra, ele documenta e ele vai transformar aquela documentação numa memória individual e numa memória coletiva. E isso, para a nossa sociedade, a gente tem inúmeros exemplos de imagens que foram marcantes e que até mesmo influenciaram futuras ações, geraram debates e novos movimentos. Uma das fotografias que a gente pode citar é a fotografia da menina de 9 anos no bombardeio de Napalm, em 1972, na Guerra do Vietnã, durante a Guerra do Vietnã. Em que ecoando, né, na nossa imaginação, né, de quem não estava naquele momento, mas que imaginou aquela dor e que viveu junto com ela, de certa forma, aquele momento, aquela fotografia, ela transforma, ela dimensiona aquela realidade de maneira planetária. Outro exemplo é da Praça da Paz Celestial em Pequim, em 1989, em que um dos manifestantes, desarmado, solitário, ele se posiciona diante dos tanques de guerra num ato apaixonadamente heróico. Esse cidadão, ele foi, mesmo sem ser identificado, ele foi eleito entre uma das pessoas que mais influenciaram no século XX, mesmo sem ser conhecido. E isso se deve pela fotografia, por aquele registro. Um caso mais recente aconteceu ano passado, 2015, tão importante também, foi o caso do menino Aylan, que morre afogado no mar do Mediterrâneo e é encontrado numa praia da Síria. E que essa fotografia, ao ser levada para o mundo, depois de tantas imagens de refugiados, de tantas estatísticas de mortes por afogamento nas mesmas condições, mas aquela fotografia daquela criança, naquela situação, por uma série de motivos, fez com que fosse também levantado a discussão sobre essa questão dos refugiados, mudou a direção do debate político entre as principais organizações, né, do planeta sobre essa questão dos refugiados da Europa. Então foi uma fotografia que, por conta desse novo momento, diferente das outras citadas aqui anteriormente, mas esse novo momento com o advento da internet, ela foi amplamente divulgada e também foi provocado interatividades, ou seja, pessoas fizeram novas manifestações e novos discursos políticos a partir dela. Então foi levantada a discussão política e econômica e social e cultural, ou seja, toda essa complexidade que envolve a questão dos refugiados, por conta dessa fotografia que, por ser daquele detalhe, né, fez com que ficasse no imaginário, mexesse com as pessoas de tal forma que sensibilizou a todos. A fotografia tem mesmo o poder de nos inserir nos acontecimentos. E o fotógrafo mais renomado no mundo na atualidade é o brasileiro Sebastião Salgado, que nos conecta a realidades tão distantes e particulares.
Suas fotografias têm nos mostrado a humanidade e suas faces cruas, a natureza e sua gênesis e a dor das famílias refugiadas pelo mundo. A busca de Sebastião Salgado pela imagem virou filme, assinado pelo aclamado diretor Wim Wenders. Em 2015, o jornal The New York Times fez uma matéria muito impactante sobre o cotidiano dos refugiados. Seu projeto The Displaced, premiado com o Grand Prix em Cannes em 2016, usou a realidade virtual capturada em 360 graus para nos apresentar o dia a dia de 3 crianças refugiadas. 1 milhão de assinantes do New York Times receberam óculos de realidade virtual, o Cardboard da Google, e experimentaram uma imagem muito mais real e uma liberdade de escolha no enquadramento jamais imaginada. O New York Times reuniu a relevância do tema dos refugiados, tecnologia de ponta e histórias instigantes para mostrar para o seu público de forma inovadora uma grande reportagem. Segundo a editoria de fotografia do New York Times, a revolução da VR, realidade virtual, é comparada àquela que houve há 119 anos com a invenção da fotografia. E como a fotografia pode ser realidade, mas também arte e entretenimento, escolhemos para encerrar o nosso programa de hoje o videoclipe de Thiago York, que teve produção artística e conceitual de Idi Said. Além do conceito e produção artística, ele foi responsável pela pintura corporal dos modelos e pela iluminação. Confira as imagens do videoclipe que foram baseadas no projeto Neon do capixaba Idi Said. O projeto Neon já tem há quase 4 anos, né? É um trabalho de fotografia autoral que eu utilizo tinta fluorescente neon e é um trabalho que eu considero, ultimamente, tenho considerado muito como uma construção